Hello, brethren! Eu vou começar a fazer vídeos no Facebook, facebook.com/DenisMaiaPage, respondendo perguntas que pessoas terão sobre regras de gramática. Eu vou fazer um vídeo lá por dia. Não vai ser assim, né? Vai voltar a ser aquele que nós fazíamos antes, mais caseiro. E as pessoas que quiserem, compartilhem aqueles vídeos e coloquem no seu compartilhamento uma pergunta. Eu vou escolher entre compartilhamentos a pergunta do vídeo do dia seguinte. Todo dia vai ter um. Quando eu fiz esse anúncio na minha página do Facebook, duas pessoas vieram fazer perguntas sobre. Eu vou fazer o da primeira pessoa porque ela perguntou primeiro. Aí o segundo cara, chamado Moacir Jr., fez duas. Eu queria falar sobre elas nesses vídeos aqui, para quem não ficasse por fora, tá? Então esse vídeo será o primeiro de dois sobre as perguntas dele e fala sobre como fazer quando começamos uma frase com um verbo. Primeiramente eu queria cobrir o que talvez não era o que o Mr. Jr. estava querendo falar, que é quando for imperativo. Uma frase como, por exemplo, trabalhe lá hoje. É uma frase que começa com um verbo. Quando você for falar em imperativo, só fale o verbo. Trabalhe lá hoje seria work there today. Jogue mais devagar. Throw slower. Visite seus pais. Visit your parents. Você fala apenas o verbo, sem o sujeito, sem mudança final e pronto. Bem básico. Mas eu acho que a pergunta era sobre quando começamos a frase com o verbo no infinitivo. Como, por exemplo, comer cenoura faz bem para a saúde, ou estudar é importante para ter um futuro bom. Acho que era isso que ele quis falar. Eu quero falar sobre isso. A versão curta é que se você começar uma frase com infinitivo, você coloca ing depois. A versão curta seria essa. A versão longa seria a seguinte. Eu sou mais fã dessa. Todo verbo que faz um verbo acabaria com ing. Simples. Agora você pode achar que todo verbo que faz um verbo é uma coisa meio estranha de entender. Bem, vamos pegar uma frase no qual um substantivo faz um verbo. O João economiza dinheiro. Na frase, o João economiza dinheiro, o sujeito, a pessoa responsável pelo verbo economiza é o João. Se eu falo, o Brasil economiza dinheiro, o sujeito responsável por esse verbo é o Brasil. Em ambos casos, o sujeito é a palavra antes do verbo e é responsável por ele. Vamos pensar na seguinte frase então. Ficar em casa economiza dinheiro. Agora, a palavra responsável pelo verbo economiza é a palavra ficar. Ficar em casa é a coisa que causa o verbo economiza dinheiro. Temos então um exemplo no qual um verbo faz um verbo. Esse verbo acaba com ing. Se você alguma vez na vida deparar-se com uma frase como, por exemplo, viajar a vida inteira faz bem para a saúde. Ou, por exemplo, crescer na praia faz bem para a pele, sei lá. Todas essas frases são frases nas quais o verbo faz é feito por um verbo. E esse verbo acaba com ing. Pisar no chão quente machuca cachorros, sei lá. E assim vai. Existe uma versão dessa que seria com o to antes. To step on a hot floor ou hot ground outside, hurts dogs, é uma frase que existe, é falável, é tranquila, mas com o passar do tempo, ela acabou ganhando um pouco mais de classe, ela parece ser uma versão mais poética de fazer a mesma coisa que o ing faz. Os dois têm o mesmo propósito, você pode usar o ing para caracterizar um verbo que faz outro verbo, ou to, só que o ing é mais comum. E tem mais um exemplo, o exemplo de uma frase que continua o que outra frase começou. E continua essa ideia com um verbo. Por exemplo, nada é melhor do que passar as férias no campo. Nothing is better than spending vacation in the fields, or in farms, whatever, in a rural area, algo assim. Aí a pessoa continua com correr nos gramados, olhar para o céu. A segunda frase começa com verbos, mas que são uma sequência da primeira. Você podia, nesse caso, muito bem ter substituído um ponto por uma vírgula, e faria sentido. Nesse caso, o to é mais comum. To look at the skies, to run to the grass. E assim vai. Alright, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, Mr. Jr. Eu vou falar agora a revisão rapidinho sobre bem isso, e é só isso. Revisão. Então, quando que um verbo começa uma frase, ele pode estar no infinitivo, no qual você não fala sujeito nem mudança nenhuma. Vá para a escola, fica sendo go to school. Ele também pode estar fazendo um verbo. Estudar ajuda você na vida. Nesse caso, ele vai popularmente ser caracterizado como ing. Existe uma versão com to, mas ela é um pouco mais chique. E um outro caso que eu imaginei era uma frase que começava com uma sequência de verbos que na real eram a continuação da frase anterior. Nesse caso, comece com to. E só, se vocês quiserem saber mais regras como essa e evitar cometer micos ou errar no seu uso, nós temos um livro que podemos recomendar para vocês, que nós escrevemos. mrmaia.com.br é o livro interativo que tem todas as regras que nós abordamos aqui e muito mais. As perguntas são respondidas por você lá e o sistema corrige, é bem legal. Capítulos 1 e 2 são grátis, dê uma olhada se vocês quiserem, seria muito massa e nós queremos que eles podem muito ajudar o seu desempenho para que você entenda não apenas a regra de hoje, mas todas as que nós já bolamos. Se quiser entrar em aulas particulares comigo, façam através do facebook.com/ThisMrMaiaPage. Manda um inbox lá, nós podemos ter aulas por Skype, é o que eu tô fazendo agora com muitas pessoas, está muito legal. E só, I'm Mr. Maia, behind the camera is Mr. Borba, thank you very much, peace, stay strong.